Bom dia, sejam bem-vindos novamente. Espero que todos estejam se tratando, né? Se cuidando dentro dessa quarentena importante para nós e nossos familiares e não deixar se espalhar essa doença maldita. Desculpe pela maldita, mas é intolerável ela. Então vamos dar sequência ao meio de contraste. Onde a gente vai falar sobre o contraste iodado, agora não iônico. O surgimento do meio de contraste iodado não iônico diminuiu a prevalência de reações adversas pois devidos à sua baixa osmolabilidade é mais bem tolerado. A intolerância, né, ou hipersensibilidade aos meios de contraste podem ser rastreadas através da obtenção do histórico clínico detalhado, baseado em identificação do paciente, né, que apresenta atopia. Então, galera, nós hoje podemos rastrear um paciente com histórico de alergia ou não. O paciente ele vem fazer um tratamento histamínico ou apresentam intolerância a determinados tipos de medicação, então dizem que não podem fazer o exame de meio de contraste, com meio de contraste. Quais seriam os tipos que não podem fazer o exame contrastado? Paciente com algum tipo de alergia, intolerância, pacientes diabéticos com hipertensão, né? E nós temos que levantar esse histórico clínico do paciente para saber onde podemos, com quem podemos trabalhar. Mas se for necessário fazer a imagem com contraste, nós devemos fazer. Só que precisamos fazer uma anamnese junto ao paciente. O que é uma anamnese? A anamnese é uma entrevista onde existem quesitos que serão perguntados ao paciente ou aos seus responsáveis, né? Como se o paciente é diabético, se o paciente tem hipertensão, se tem casos na família de diabetes ou de hipertensão, se ele é alérgico ao iodo. Caso não saiba, pode-se fazer um teste rapidamente com 1 mililitro do próprio contraste aplicado no dorso da mão do paciente. Caso em 5 minutos se causar uma alergia, uma vermelhidão, uma sensação de coceira, o paciente é alérgico ao iodo. Se não, ele pode fazer normalmente o exame. Mas caso ele seja alérgico, há a possibilidade de se fazer esse tipo de exame? Sim. Ele pode ser encaminhado a um alergista, né, onde ele vai fazer um tratamento histamínico durante uma semana. E depois de uma semana ele volta ao hospital para fazer o tratamento, fazer a imagem com contraste. Sendo que quando nós formos fazer o exame, nós precisamos comunicar ao paciente, né, as certas reações alérgicas que ele pode ter, como gosto metálico na boca, sudorese, ele pode vir a ter calafrios, tosse, né, tonteira, ele pode ter vômito também. Agora, essas reações ele pode ter na mesa ou pode ter 2 horas depois de ter realizado o exame. Então é bom avisar o paciente que ele pode ter esses tipos de reações alérgicas para que ele não precise retornar após o exame. Ele está em casa, ele fez o exame 3 horas da tarde, quando for 10 horas da noite ele está tendo essas reações. Então ele não precisa voltar ao hospital porque ele já sabe que foi avisado que ele poderia ter essas certas reações. Então o que acontece? Nós temos que trabalhar com o paciente muito praticamente. Não podemos mentir para o paciente de tipos de reações, temos que dizer sempre a verdade e a intolerância que ele pode ter a certos agentes, né? Então vamos lá. Fundamentando-se neste fato e na baixa incidência de reações adversas, dispensando
Perdão, pessoal. Dispensável o uso do Prink Test, teste cutâneo. É esse teste que eu falei para vocês, de aplicação de uma parte do contraste no dorso da mão, para ver se ele é alérgico ou não, né? Então, o teste cutâneo, antes de sua administração, reações adversas aos meios de contraste modernos para o raio-x. São muitos, porém, como em qualquer produto farmacêutico, eles podem ocorrer em quaisquer reações adversas. São geralmente leves, moderadas e de curta duração. Entre as reações mais frequentes observadas estão as náuseas, vômitos e alérgicos. Reações adversas são mais necessariamente hospitalizadas ao paciente. Aqui nós temos alguns tipos, ó. Antes de administrarmos o meio de contraste, deve-se realizar uma detalhada anamnese, investigando a presença de... Dentro da anamnese vai ter esses dados todinhos aí, ó. Idade do paciente, idade avançada de 70 anos, meidência de reações fatais. Então, todo paciente que tem acima de 70 anos, eles podem ter uma reação fatal. Eles podem vir a morrer por causa do contraste, tá? Ansiedade ou estado de agitação psicomotora, hipersensibilidade ao agente de contraste iodado, histórico de alergia, hipertiroidismo, né? Tem atividade ou latente, bócio modular, atóxico, sinais de desidratação, insuficiência cardiovascular severa, infarto agudo do miocárdio, insuficiência pulmonar de alto grau e asma, hipersensibilidade renal, doenças autoimunes, detalhamento metículo ou em uso de hipersensibilidade comum. Pessoal, eu só peço desculpa que eu tô com problema de visão, né? Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo, então eu tô com dificuldade em poder estar lendo. Então isso assim, ó, pacientes acima de 70 anos, paciente acima de 70 anos com histórico de alergia, hipersensibilidade ao agente de contraste iodado, ansiedade causa, né? Pessoas com asma, sinusite, rinite, pode causar uma reação adversa também, tá ok? Então nós temos que tomar cuidado ao máximo com os tipos de contraste que serão ministrados. Aqui estão algumas reações, ó. Graves reações gerais, respiratórias, cardiovasculares, cerebrais, tá? Nota: A. Esta manifestação pode apresentar também nas colonografias venosas, esterossalpingografias, com exames nas uretrografias com extravasamento em todos os exames, com a utilização do contraste iodado. Os contrastes oleosos requerem menores quantidades, porém
Só um minuto, pessoal, deu problema aqui. Porém, podem causar diversas adversidades também, tá? Por ser difícil prever o aparecimento de reações adversas ao meio de contraste iodado, deve-se considerar todos os pacientes com potencial risco para a evolução de situações emergenciais. Então, todo paciente que vai ser exposto a um exame de contraste tem um risco em potencial até essas reações adversas, tá? Manifestações demonstrativas de reações. Reações alérgicas da pele. Coceira, vermelhidão. Manifestações gerais leves. Náuseas. Êxtase de vômito. Sensação de calor. Espirros. Irritação da garganta, tosse e irritabilidade. Isso são alguns sintomas da reação adversa, tá ok, galera? Então aqui, ó. 3. A compressão abdominal é desaconselhável quanto à suspeita de cálculo uretral, hipertensão de origem provavelmente geral, paciente com suspeitas de aneurisma aórtico ou massas similares, rins e exclusão, né? Então nós temos que tomar o máximo cuidado com esse tipo de paciente, tá? 4. Podem ocorrer alguns tipos de reações. Então pode ocorrer vários tipos de reações. Então vamos lá. Porém, podem ocorrer choques pirogênicos quando injetar contraste em seringas mal esterilizadas ou sujas, seringas com resíduos de água em que for fervida as agulhas, contaminadas, soluções de contraste não estéril. Geralmente ocorrem quando se guarda contraste em frascos já abertos ou no manuseio excessivo das seringas. Então é o seguinte, você não pode manusear seringas sujas, seringas que não são esterilizadas, seringas que tenham restos de compostos como água dentro dela. Contraste em recipiente já aberto tem que ser lacrado tudo. Você esterilizou a seringa, verifica se não tem nenhum agente dentro dessa seringa para você poder estar sugando o contraste. Visualizou isso, troca uma seringa, pega uma seringa nova, esterilizada, alguma coisa, e retira esse contraste. Se bem que hoje nós não esterilizamos seringa, né? Nem agulhas. Nós descartamos tudo e buscamos novas, já para não dar problema nenhum ao paciente.